A paz do Senhor, meus queridos e minhas queridas, estou aqui de volta. Gente, perdão a demora. Gente, estou estudando muito. Mas glórias a Deus, né? Glorificado seja o nome de Deus. Mas a palavra de hoje se encontra no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 6. Uma passagem bastante conhecida de todos, que fala assim: hoje a palavra de Deus para mim e para você. E ele respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? Por seguinte vai dizendo várias outras coisas, no 7 vai dizendo: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que não são mandamentos de homens, né? Aí o 8 vai dizer, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar os jarros dos copos e fazeis muitas outras coisas semelhantes a esta. Né? Então, assim, é bem forte essa passagem de hoje, né? Mas vamos focar na 6, porque assim, o Senhor, né, assim como Jesus disse, né, que é a tradição dos profetas e tal, acerca do jejum, né, e quer dizer que os discípulos de Jesus não faziam, né, mas aí Jesus foi falando, né, então assim, o bem profetizou, chamando os fariseus de hipócritas, né, que só honrava com os lábios, mas o coração dele não estava mais cheio de Deus, né? Não estava mais cheio de Deus, não é verdade? Então, assim, a gente tem que estar muito alerta nos dias atuais para isso, porque hoje em dia muitos profetizam o que não está dentro da palavra de Deus. Muitos profetizam que está fora da palavra de Deus, né? É como eles, ó, hipócritas, honram-me com lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Ele pode estar ali ministrando a palavra, porque a palavra todo mundo conhece, o Satanás conhece a palavra. Satanás é inteligente, ele é astuto, entendeu? Mas quem tem poder para todas as coisas é Deus. Mas Satanás também sabe, nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Ele sabe a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. Por isso que se a gente não tiver revestido das armaduras de Deus, a gente sempre vai cair no nosso lado. Entendeu? Por isso que a gente tem que estar bem alerta. A gente tem que estar bem atento mesmo, de verdade, né, para o que o Senhor está nos falando e está nos dizendo, porque muitos pregam aí, mas eles pregam o que não está na palavra, né? Já vi muitos assim, pregar o que não está na palavra, né? Então, ou se utilizar da palavra, né, para alguma coisa. Sabia que isso acontece muito? Se a gente não ler a Bíblia muito, a gente não pedir discernimento de Deus, direcionamento de Deus, a gente vai ser enganado. Por quê? Porque a gente não lê a palavra de Deus. Porque se a gente lê a palavra de Deus, a gente vai entender a palavra. Né? Quando a pessoa estiver me ensinando, você vai saber se é de Deus ou não. Por diversas vezes eu fui e deixei levar, porque eu não conhecia a palavra, eu não pedia discernimento de Deus correto, entendeu? Mas agora não, agora em tudo eu peço direção e discernimento de Deus. Né? Existem muitas pessoas assim, que pregam a palavra, mas o coração dele está longe de Deus, está muito longe, não pensa nas vidas, não pensa nas almas, só pensa, como eu posso dizer, né? Só pensa no bem-estar. Entendeu? Então, assim, eu estou arriscando aqui, né? Então, gente, mas não é mentira, é mais pura verdade, né? Muitos estão longe do coração de Deus. A gente tem que ser como o Davi, ser sincero, puro, íntegro, verdadeiro,
Davi era segundo o coração de Deus. Ele pode ter cometido muitas coisas, muitas falhas, sim, mas, mas ele não deixou de ser sincero para com Deus. Tanto que os seus salmos são lindos, né? Não quer dizer que todo o livro de salmos foi escrito por ele, mas uma boa parte. Então não foi nos momentos de alegria, nos momentos de dor, nos momentos de aflição, de angústia, de perseguição, em todos os momentos. E ele era sincero. E é assim que nós temos que separar com Deus. Pois quando a gente é sincero para com Deus, a gente, né, ganha o coração de Deus. Deus faz tudo pela gente. Entendeu? E é isso que eu quero que vocês entendam que, né, o coração do homem é enganoso, hein, gente? Como diz na outra palavra também, que o coração do homem é enganoso. Entendeu? É muito enganoso. Então, às vezes ensinam falsas doutrinas, né? Então, para você, e você como você não compreende muita palavra, você vai seguir, entendeu? Mas quando você é guiado por Deus, não tem que te ludibrir, porque Deus, Ele te dá essa sabedoria e esse discernimento, entendeu? Por isso que a gente tem que honrar a Deus, a gente tem que praticar o que está escrito na palavra de Deus. Não é somente ler a palavra e não praticá-la. O que adianta você ler a Bíblia, você ser o grande pregador, você ser o grande ministro de alguma coisa, de oração, de louvor, de qualquer coisa que seja, qualquer ministério que você exerça na casa do Senhor, se não for com o coração, Deus não recebe, entendeu? Sabe? Não adianta que você só vai estar honrando, tentando agradar homens, você tem que agradar o coração de Deus, entendeu? Fui questionada muitas vezes por causa disso, entendeu? Antes eu honrava muito a homens, mas agora não. Eu tô somente querendo honrar a Deus, né? Porque Ele é digno de todas as coisas. Ele é digno de ser louvado. Ele é digno de ser adorado, ser glorificado, de ser bendito, de ter glorificar em Deus, a Deus a todo tempo. Amém. Fica essa palavra abençoada.